hoje a celebração é na intenção dos dizimistas e também, em especial, dos aniversariantes desse mês. Irmãos e irmãs, alegre, nos reunimos para dar graças a Deus, não por nossos méritos, mas por sua bondade e misericórdia. Ele nos acolhe em nossas aflições e ouve a oração de quem reza, com o coração sincero e humilde. Animados pela caminhada feita neste ano jubilar da encarnação, proponhamos-nos ser missionários da fé e da esperança entre os povos. Com muita alegria, acolhemos assim a equipe de celebração e nossos dizimistas cantando. Tu anseias, seu bem ser, por salvação. Tem desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos faz uma pergunta e depois dessa celebração, você vai responder do fundo do seu coração. Todos nós. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento tão importante da nossa celebração, busquemos a conversão do coração para nos aproximarmos com proveito da mesa da palavra e da Eucaristia. Nesse momento, eu convido a todos para inclinar as nossas cabeças e, reconhecendo que somos pecadores, vamos pedir a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta a minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, que é dia do Senhor, vamos cantar o Glória. Glória a Deus e cante o mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos seus. Glória a Deus e cante no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos seus. Deus é Pai onipotente, de todo o universo criador. A vós louvamos as criaturas, agradecemos teu imenso amor. Glória a Deus e cante no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos teus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, do mundo salvação e luz, és o caminho que a Deus conduz. Glória a Deus em cante no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos seus. Ó divino Espírito Santo, do Pai, do Filho, unitivo amor, fogo divino abrasador, és o nosso consolador. Glória a Deus e cante no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos seus. Glória a Deus e cante no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, tão amados filhos seus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da palavra. A oração dos pobres e humildes penetra os céus e chega aos ouvidos de Deus. Ela dá forças aos que anunciam sua mensagem. Ouçamos com atenção as leituras que serão proclamadas. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido.
em suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegram. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias se liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado, Ele está perto e conforta os de espíritos abatidos. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castiga não seria quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouco, por gentileza. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desse 30º domingo do tempo comum, nos propõe uma reflexão sobre a forma como Deus exerce a sua justiça. A justiça de Deus não ignora o sofrimento dos pobres, dos mais fracos, daqueles que nem sempre obtêm justiça do tribunal dos homens. A justiça de Deus concretiza-se essencialmente como amor e misericórdia. Todos os que estiverem disponíveis para acolher o amor misericordioso de Deus, encontrarão graças e salvação. Se não vejamos, meus queridos irmãos e irmãs, as liturgias que foram aqui proclamadas. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, do capítulo 35, versículos de 15 a 17 e de 20 a 22, nos lembra que Deus não faz distinção de pessoas. Ele escuta as súplicas dos desprezados e faz justiça às vítimas dos poderosos. Talvez as vozes dos humildes não signifiquem nada para os grandes do mundo, mas elas atravessam as nuvens e vão diretas ao coração de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vejam que maravilha de mensagem esta primeira leitura
do livro do Eclesiástico nos traz. Agora eu pergunto para todos nós, que lições dessa primeira leitura do Eclesiástico nós podemos trazer para o nosso dia a dia? Que aplicações nós podemos fazer no nosso dia a dia dessa linda mensagem deixada nesse momento pelo livro do Eclesiástico? Eu coloquei 3 aqui para que a gente possa refletir um pouco. A primeira: Deus é justo e imparcial. Logo no versículo 1, e da leitura, que é o versículo 15, diz: o Senhor é juiz e não faz distinção de pessoas. O que esse versículo quer trazer para nós hoje? Meus queridos irmãos, Deus julga com justiça verdadeira, não com base em aparências, riquezas, status ou poder. Diante de Deus, todos nós somos iguais. O pobre, o rico, o órfão, a viúva, os oprimidos, todos têm o mesmo valor. Essa verdade nos convida a agir com justiça também, sem favoritismo, e a tratar todos com dignidade. Então, que lição maravilhosa, né? Numa sociedade hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que só exige e pouco oferece, a dignidade da pessoa humana hoje, ela se coloca de uma forma que poucos observam. Mas Deus é o justo juiz. Então pensemos nessa aplicação para a nossa vida. Uma segunda lição que podemos tirar dessa primeira leitura: Deus ouve o clamor dos que sofrem. Lá nos versículos 16 e 17 diz: Ele ouve a súplica do oprimido, não despreza a oração do órfão, nem da viúva. Meus amados irmãos e irmãs, Deus tem um coração sensível à dor humana. Quando o mundo ignora o sofrimento dos mais fracos, Deus escuta. Isso nos ensina que nenhuma oração sincera é em vão. Mesmo a mais silenciosa lágrima é ouvida pelo Senhor. Isso nos desafia a sermos também voz para quem não tem voz e defensores dos oprimidos. Que maravilha, né? Será que hoje, meus amados irmãos, eu estou preparado para ser essa voz, para ser este defensor daquele que espera por mim? Aquele que está precisando ali de uma palavra, de um gesto de carinho, e você passa por longe e não observa. Então que essa mensagem toque os nossos corações hoje, que sejamos esses defensores. Uma terceira lição, meus queridos irmãos: a oração do humilde chega até Deus. Está aí no versículo 20 da leitura, que diz: a oração do humilde atravessa as nuvens. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a humildade é o canal que liga o coração humano ao coração de Deus. Quem reza com fé e humildade, sem orgulho nem desespero, é sempre ouvido, mesmo que não perceba imediatamente a resposta. Deus não resiste
a um coração sincero. Então é bom que a gente fique, né, atento, que nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então temos que ter essa consciência. Então, meus queridos, que essas lições fiquem guardadas nos nossos corações. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8 e de 16 a 18, enfatiza o lindo testemunho do apóstolo Paulo na fase final da sua vida. Apesar de todas as contrariedades e problemas que teve de enfrentar por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho, Paulo manteve-se fiel e coerente, combateu o bom combate e guardou a fé. Resta-lhe agora confiar em Deus e entregar-se nas suas mãos. O exemplo de Paulo aponta o caminho aos cristãos de todas as épocas, inclusive a nossa. Então, mais uma vez, faço a mesma pergunta. Que lições podemos tirar dessa segunda carta de São Paulo a Timóteo, nesse trecho dessa segunda leitura? Também coloquei 3 aqui, para que a gente possa refletir um pouco. Então, meus queridos, nessa segunda leitura, né, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, ela nos aponta que somos chamados também a combater o bom combate da fé, o combate da esperança, do amor, em meio a um mundo que muitas vezes se afasta de Deus. Aqui eu queria colocar as sábias palavras de São João Paulo II, que diz que o homem, ele criou um mundo tão diferente, tão distante de Deus, que parece que já não existe mais espaço para Deus. O homem, ele vive numa sociedade como se ele fosse o dono da verdade. E Jesus Cristo diz, lá no Evangelho de João, sem mim não podereis ser absolutamente nada. Sem mim não sereis nada. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer que nem São Paulo. Vamos reconhecer as nossas fragilidades e perceber que somos meros, miseráveis pecadores. Que a gente reconheça isso. Uma segunda lição. Somos convidados a não desanimar, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou incompreendidos. Meus queridos irmãos e irmãs, que lição essa, né? Quantas vezes você se sente triste, parece que não vive mais no mundo, porque foi incompreendido por alguém. Mas São Paulo aqui, ele te encoraja, não desanime, seja persistente na oração, não desanime. Então essa é uma lição que nós temos que carregar. No momento da dor, no momento do sofrimento, ore, levante as mãos para os céus e ore a Deus. Somos lembrados de que o Senhor permanece conosco, fortalecendo-nos em cada etapa da vida. Isso que eu acabei de falar, porque a vida não é só felicidade. A vida não são só momentos bons. Né? A vida é um conjunto de muitas coisas. Ora você está feliz,
ora você está triste. Então, Jesus Cristo, ele te convida, né, que você seja forte, porque ele está contigo, ele está comigo, está conosco em todas as etapas das nossas vidas. Então, que lição maravilhosa, né? No Evangelho, meus queridos irmãos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, Jesus Cristo conta essa parábola que foi ouvida aqui por todos nós, né? Lá na primeira leitura, logo no primeiro versículo, diz que Jesus Cristo, Deus, não faz distinção entre pessoas. Mas aqui no Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, logo no primeiro versículo, né, e por todos os outros, ele conta essa parábola exatamente para aqueles que gostam de desprezar o próximo. Né? Para alguns que consideravam justos e desprezavam os outros. Colocando frente a frente a figura de um fariseu, de vida exemplar para ele, né, e para os donos da lei, eram justos e de vida exemplar. E de um publicano de vida mais que duvidosa. Aquele publicano, aquele pecador que muitas vezes, como cobrador de impostos, segundo aí os fariseus, os donos da lei, eles cobravam até mais do que o necessário. Por isso que o Evangelho diz aqui que era um pecador de vida duvidosa, né? Então, Jesus Cristo, aqui nessa parábola, ele coloca frente a frente essas duas figuras, o do fariseu e o do cobrador de impostos. E Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, ele tira uma conclusão desconcertante. Olha lá. Ele diz: de nada valem as boas obras do justo que, convencido dos seus méritos, se apresenta diante de Deus e dos irmãos com orgulho e arrogância. Que lição, né? Aí para nós. Quantas vezes, meus queridos, nós batemos no peito e dizemos assim: isso aqui sou eu, isso aqui é meu. Então, muito cuidado, meus queridos irmãos. Porque Jesus Cristo, ele não está preocupado com a tua aparência. Ele não está preocupado com o seu exterior. Ele está preocupado, sim, com o que tu trazes dentro do coração. É isso que Jesus está, é com isso que Jesus está preocupado. Deus prefere o pecador que humildemente reconhece a sua indignidade e se dispõe a abraçar a salvação que lhe é oferecida. E foi assim a história, né? A história muito bem contada aí pelo evangelista Lucas. Quando o fariseu, ele bate no peito e diz: Senhor, eu te agradeço. Até aí tudo bem, né? De agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele começa a fazer comparações, eu não sou igual àquele que é ladrão, eu não sou igual àquele que é adúltero, eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Aí, meus queridos, esse tipo de oração, Jesus Cristo não dá ouvidos. Ao passo que o pecador, ele faz o contrário. Ele nem olha, não abre nem os olhos para olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que ele faz? Ele bate no peito e reconhece que é um pecador.
Então, meus queridos irmãos, que a gente possa também, né, fazer que nem o publicano pecador, que você abra seus olhos, reconheça suas fragilidades e diga para o Senhor: Senhor, muito obrigado por fazer com que eu reconheça que eu sou um miserável pecador. É isso que Jesus Cristo quer ouvir. É isso que Jesus Cristo espera, a tua sinceridade. E é assim que temos que ser, né, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo encerra o texto com uma sentença que resume todo o Evangelho. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nunca queira ser o primeiro da fila. Né? Esteja sempre atento às coisas de Deus. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos viver com o coração firme em Deus, confiando que nossa vida é uma corrida de amor e fidelidade, e que o Senhor, justo juiz, nos aguarda de braços abertos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ficar de pé. E unidos, vamos todos rezar com fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a oração humilde e confiante é sustentáculo da vida cristã. Dirijamo-nos, pois, a Deus com humildade e confiança, dizendo: acolhei, Senhor, nossa prece. Para que a igreja sempre apoie nas orações, suas ações evangelizadoras e se abra ao sopro renovador do Espírito que a conduz, rezamos. Acolhei, Senhor, nossa prece. Para que as autoridades públicas, em suas ações do governo, sejam sensíveis ao clamor dos pobres e de todos os que anseiam por vida digna, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece. Para que a prática da oração em nossas comunidades seja continuamente inspirada pelo espírito de humildade e de inteira confiança em Deus, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece. Para que os jovens, cujo dia hoje comemoramos, servindo-se dos meios digitais, sejam promotores da concórdia e da paz, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa prece. Senhor, a fim de que nossos jovens, junto com toda a nossa comunidade, sejam semeadores de esperança por meio da oração comunitária e da prática da caridade, rezemos. Tudo isso te pedimos, Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Digam todos, amém. O seu envelopezinho, vamos fazer a oração do dízimo. Todos. Então, com o
mão. Recebei, Senhor, o nosso nosso dízimo. dízimo. Não Não é é uma uma esmola, esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Amém. E nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o nosso dízimo e fazer a nossa coleta fraterna. Tem que ser agora, já chegou a hora da contribuição. Deus é Pai da gente, vem diferente, nós queremos. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Ó que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou Dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Os irmãos carentes, pobres e inocentes se alegrarão. Quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, fez-nos diferente, mas os que irmãos. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Vamos ficar de pé. Rezemos com muita confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estas hóstias sagradas são a presença viva do corpo do Senhor e da vida que Ele entregou por todos nós. Jesus nos alimenta com o pão da vida e nos une com a comunhão com as outras comunidades de nossa paróquia e diocese. O corpo de Cristo será nosso alimento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Não é agora. Vamos esperar um momento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossas vidas, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo a teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos.
Graças e louvores se deem a cada momento. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada Ao momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus, vossa palavra é sinal de quanto e como quereis nossa amizade para nos fazer felizes. Que este encontro de oração e celebração nos ajude a ter um dia os bens que nos prometeis e aqui se começa a provar. Por Cristo nosso Senhor. Nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer nossa oração em ação de graça. O Senhor esteja conosco. Elevemos ao Senhor o nosso louvor. Nossa alegria e salvação. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizestes entre nós por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Todos. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Enviai sobre nós, aqui reunidos, o vosso Espírito e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face. Que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais um sinal da vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do Cristo. Nesse momento, você pode inclinar sua cabeça e lembrar dos seus entes queridos. E de todos os falecidos, cuja vida de fé vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Digam todos, amém. Amém. Vamos sentar-se um pouco e ouvir os avisos da comunidade. Atenção para os avisos. Dia 7 de outubro, estaremos indo à comunidade de Quissé, servir com celebração, ministro da palavra. Dia 12. Boa noite. Terça-feira, aqui na capela, às 5 horas da tarde, se vem rezar o terço pela família, são as mulheres que vêm rezar o terço. Então, vocês estão todas convidadas a vir terça-feira, toda terça-feira, porque terça-feira não aconteceu o terço, porque não veio ninguém. Veio uma senhora rezar, mas não tinha ninguém, ela voltou. Então, venham nesse momentinho de terça-feira para rezar o terço aqui são as mulheres, viu? Para rezar pela família de vocês. Vocês sabem que a oração, quando ela é em união, ela tem mais força do que se ela for sozinha, certo? Dia de quinta-feira,
às 4h é a exposição, a adoração do Santíssimo. Vocês também são convidadas, todos convidados, a estarem aqui nesse momento. Quinta-feira, às 4h. E à noite, 7h, é o texto com os homens. Mas quinta-feira agora não vai acontecer o texto com os homens, porque é a Santa Missa. Quinta-feira haverá missa aqui, viu? Todos vocês estão convidados e convidem também os vizinhos, a família de vocês, e vamos encher aqui a nossa capelinha, quinta-feira, 7h, se Deus quiser, tá bom? E amanhã, essa comunidade irá visitar a comunidade de Guarani dos Jerônimos. Vocês que têm costume de ir, estejam ali no local de sempre, às 6h30, que o carro sai nesse horário, viu? 6h30. E amanhã, a Tânia irá avisar qual é a próxima visita, a próxima comunidade, certo? E muito obrigada. Obrigada aqui ao senhor Wilson, a coroinha, as cantoras e a todos vocês que estão aqui participando desta maravilhosa celebração, né? A nossa celebração, a celebração do dízimo. E aqui, as meninas que participaram da liturgia, nas leituras, da liturgia não, que participaram da liturgia nas leituras, mas da celebração. A Terezinha, a ministra da Eucaristia, e a todos vocês, muito obrigada. E agora nós vamos para a prestação de conta, como é de costume a gente fazer todos os meses. O dízimo do mês de setembro foi arrecadado R$ 2.026,65. Nós repassamos lá para a paróquia R$ 607,99. Foi pago de água R$ 44,38, de luz R$ 41,58 e de internet R$ 89,90. Foram feitos também 2 oratórios de joelhos, 2 oratórios para se ajoelhar, que estão aqui na Capela do Santíssimo. Quem entrou na Capela do Santíssimo deve ter observado 2 oratórios que foram feitos para a gente se ajoelhar. Esses 2 oratórios custaram R$ 900. Então, do dízimo arrecadado, ficou um saldo de R$ 341,80. Neste mês, nós não deixamos lá na capela, porque nós estávamos também sem dinheiro, e esses R$ 341 ficou aqui no caixa da capela. Certinho? Nós estamos terminando o reboco por fora aqui da capela, porque aconteceu uns mutirões, mas não foi terminado. Então, agora está sendo terminado o reboco aqui por fora, e depois nós vamos entrar na pintura, porque já estamos próximos à nossa festa, que começa em dezembro, se Deus quiser, e quando começar já é para a capela estar toda limpa, toda bonita, né? Se Deus quiser. E o que era... Só isso mesmo que a gente tinha a avisar para vocês. Então,
Os aniversariantes, nós vamos chamar agora aqui na frente para cantar parabéns. Ana Maria, acho que hoje tem pouquíssimos, como sempre, né? Gonçala Firmino. Gutenberg. Muito bem, Gutenberg, vem aqui à frente. Júlio César, que também não está. Ludimar, muito bem, vem aqui à frente, dona Ludimar. Foi nesse mês, dona Ludimar? Pronto, exatamente. A Maria do Carmo, muito bem, Maria do Carmo, vem aqui. Eu pensava que tinha bem pouquinho, tem muita gente, graças a Deus. A Márcia não está. A Márcia está? O Marcos Honório, a Maria Aparecida, a Maria de Jesus, Maria Rodrigues Araújo. Ah, dona Maria, muito bem, dona Maria. Sueli Damasceno, Tereza Araújo, acho que é a dona Tereza ali, não é, dona Terezinha, da José Raimundo, não, dessa rua ali. A dona Terezinha, depois vamos ver quem é. É a Maria Zuleide, também não está aqui. Maria da Silva Melo, é a Bete, também não está. E a Eva Maria, muito bem, Evinha, vamos aqui à frente. Antes de cantarmos parabéns para os nossos irmãos, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus. A Tonha ali? Ô, Tonha, é porque não... Pois, minha filha, vem aqui à frente, peço desculpa. E se tiver mais alguém, que também venha para cá. É porque os que eu não coloco, eu não tenho o nome. Ela também, olha só. Pois eu vou pegar novamente as datas de vocês, porque tem uns que eu não tenho. Então, vamos cantar parabéns. Aliás, rezar uma Ave Maria. Pedir a Nossa Senhora muita paz, saúde e felicidade. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E as cantoras, cante aí um parabéns bem bonito para esse pessoal. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Hoje é dia de festa para alegrar nossas vidas. Parabéns para você e uma salva de palmas. E nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos consagrar e consagrar aos nossos irmãos a Santa Mãe. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença,
incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Então vamos sentar-se mais um pouco. Também tem o nosso irmão Gutenberg, né, Gutenberg? Quer dar um aviso também? Aproxime-se. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Gutenberg. Atualmente estamos na coordenação da Pastoral Familiar e tiramos essa semana para poder falar sobre a vida, né? Fazendo a Semana da Vida. E o tema desse ano é cuidar de si, do próximo e da casa comum. Quem aqui ama viver? Quem aqui ama a vida? Então temos que cuidar da vida, né? Porque quem ama, cuida. E dentro do subtema, existe saúde integral, corpo, alma e mente. Aí eu pergunto para vocês, né? Como a Semana da Vida é um momento de reflexão, como é que anda o nosso corpo, o nosso condicionamento físico, a nossa alimentação e a nossa alma? Como é que está a nossa conexão com Deus? E a nossa mente? Estamos cuidando da nossa mente? Sabemos que hoje, né? A doença do século é a doença mental, né? A doença psicológica. É a depressão, é a ansiedade. Então, meus irmãos, é o estresse. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir mais sobre a questão da nossa saúde física, da alma e da mente. Outro subtema interessante, famílias que protegem e não desprezam os anciões. A gente sabe que vivemos na sociedade do descarte, né? As coisas velhas, né? Entre aspas, de uma certa forma, acaba sendo descartado. Então, a mensagem que o tema traz é que a gente não descarte os nossos idosos, né? Que a gente possa dar amor, o respeito merecido e o cuidado também merecido. Que os idosos, as pessoas experientes, têm muita sabedoria ainda a passar para a gente. Outro subtema é o princípio da vida, um dom de Deus. O que isso quer dizer? Que se Deus deu a vida, Deus tem, né, o direito de tirar a vida. Não cabe a gente tirar a vida de ninguém, de um pássaro, de uma árvore ou até mesmo de outra pessoa. Essa é a reflexão. O cuidado com a educação dos filhos, né? De que forma a educação das nossas crianças pode influenciar na vida saudável dela, no desenvolvimento da vida dela. A gente sabe que a família, né, é a primeira escola que a gente pode dar aos nossos filhos, não é verdade? É na família que aprendemos a educação básica, o bom dia, boa tarde, boa noite, o com licença, a rezar, não é verdade? Então, que a gente possa fazer da nossa família também uma escola para que se desenvolva, né, a atenção com o cuidado da vida, certo? Gratidão aos profissionais da saúde. Sabemos que, né, a cada dia que passa a população está envelhecendo, certo? A gente chega em uma clínica, no hospital, a maioria das vezes estão lotados, então temos que dedicar, né, um tempo para agradecer esses profissionais da saúde pelo cuidado, né, da vida deles e também com a nossa vida. Muitas vezes sentimos alguma coisa, vamos para o médico e queremos ser bem tratados, não é verdade? Sim ou não?
Então, que a gente possa ter esse momento de agradecer a essas pessoas que nos tratam tão bem, não é verdade? Cuidar do próximo, o verdadeiro ato de amor. Como eu falei anteriormente, quem ama, cuida, né? Muitas vezes temos irmão precisando de algum tipo de ajuda, às vezes somente um ouvido para poder desabafar, né? E às vezes acabamos ignorando, não é verdade? Que a gente possa estar nos doando mais ao nosso irmão, né? Foi até falado hoje no comentário aqui do Evangelho, né? Um pouquinho de doação mais aos nossos irmãos. E para fechar, né? Estou assim um pouco rápido para poder não ocupar muito tempo de vocês, né? Porque é a questão só de reflexão mesmo, que a gente possa levar daqui um pouco de reflexão do que estamos fazendo com a nossa vida, o que podemos melhorar na nossa vida. O último subtema aqui seria cuidado da casa comum. Como é que estamos cuidando da nossa natureza, das nossas árvores, do nosso bem-estar, não é verdade? Sabemos hoje que a cada dia a natureza vem sendo agredida, né? Devastada. Quem mora aqui há mais tempo do que eu sabe que a cada dia que passa a temperatura da nossa cidade está crescendo, não é verdade? Hoje faz mais calor do que há 10, 20 anos atrás, não é verdade? Então, que isso possa despertar a nossa atenção, o cuidado com a nossa casa comum, né? Que a gente possa passar a refletir mais sobre os cuidados da nossa vida de uma forma geral e também na nossa vida em relação à nossa casa comum. Eu fico grato mais uma vez à Sagrada Família, à comunidade Sagrada Família, por liberar o espaço e agradeço também ao nosso celebrante Wilson por destacar aqui esse momento tão especial para a gente da Pastoral Familiar. Gratidão a todos e uma boa noite. Bom, também queria fazer meu agradecimento aqui também à comunidade, né? Que eu já estava com saudade dessa comunidade que eu aprendi a amar. E, é claro, uma comunidade que faz uma alma se sentir bem. Então vamos fazer a nossa bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, da Sagrada Família, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E uma abençoada semana. Amém. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero negar-me a mim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero seguir Jesus, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria.